Mas vai tomar tempo, deixa pra... É o que que é? Eu vou fazer uma juntada lá na... Então, ficar em Brasília para mim nesse princípio foi o apartamento funcional foi muito decisivo para ficar aqui, sobretudo porque Belo Horizonte não tinha vaga, senão eu não teria ficado em Belo Horizonte. E aqui fiquei como titular muito tempo. Então você me perguntou o que marcou mais a minha... A sua vida, né? Estava me lembrando, e o que me ocorreu na hora foi essa dificuldade inicial com o apartamento funcional, que felizmente, graças ao Dr. Orlando, foi resolvido a tempo, no tranco e a tempo, porque não houve facilidade para resolver. Assim como em Belo Horizonte, que a minha experiência em Belo Horizonte foi muito boa, a minha turma é uma turma muito boa, né? A convivência com a minha turma me fez enriquecer demais da conta, com meus colegas de concurso, de quem o Toninho Alves, o Haroldo, Fernando Damasceno. O Fernando Damasceno estava pra cá, quando veio por aqui. O Hélio Laje, eu acabei de falar, o Ricardo Vasconcelos, o Longuinho, que eu gosto muito, Miranda, que é uma pessoa excepcional, o Darcy, que eu convivi muito também. Eu convivi mais lá em Belo Horizonte, porque o Marco Aurélio Giacomini ficou mais, foi em Juiz de Fora. O Darcy Antenor de Castro ficou mais, foi em Uberlândia. O Sebastião Machado ficou mais aqui, eu convivi mais em Belo Horizonte. Depois aqui em Brasília, uma junta nova, tudo novo na junta. E foi uma experiência muito boa para mim. Em Brasília, não primeira instância em Brasília. O que aconteceu? Assim, alguma coisa vitoresca, acho que a Ana Cláudia falou, contar o caso das galinhas. O que foi isso? Não. É pelo seguinte, que cada um tem o seu... Quando a gente é mais novo, a gente tem sempre alguns modelos, né? Você quer ser igual. Até que você chega a um ponto e quer ser igual a você mesmo. Então, quer dizer, embora eu me reconheça com muitos defeitos, mas eu não quero ser outra pessoa, não ser eu mesmo. Então, ao meu modo, eu faço o que eu quero, sem muito estardalhaço. Então, o meu modo, como é que é o meu modo de ser? É aberto. Não é extrovertido, porque para nós é muito difícil ser extrovertido, mas aparente, mais aberto. Então, a minha sala, como você chega naquela sala, está sempre aberta. A gente já viu que o atendimento aqui é extremamente democrático. Não tem agenda, não tem horário, o senhor está disponível, as pessoas são... E, felizmente, o pessoal que trabalha comigo assimila esse modo, porque senão não tem jeito de eu ser... Se eu trato bem as pessoas, como é que quem trabalha comigo não vai tratar? Exato, E esse modo mais simples e igual, quer dizer, eu não me considero melhor do que ninguém, ao contrário. Ao contrário, né? Quer dizer, se eu acho que eu recebi mais, eu tenho que devolver mais e não ficar enclausurado com as coisas que eu tenho. Então, eu, felizmente, sendo juiz, fazendo 15 audiências por dia ou mais, eu nunca tive problemas em audiência. Aquela coisa bem do Benedito Valadares, de mandar e a pessoa achar que ninguém mandou. Aquela forma sutil, né? Sutil de fazer você se prevalecer o seu ponto de vista sem que ninguém se sinta coagido porque você mandou ou não mandou. Não sei se dentro de casa foi sempre assim, mas fora de casa sempre foi. Mas, então, pela qual eu estou falando, é porque teve um dia lá que o reclamante estava extremamente nervoso. Ele estava muito nervoso. E o empregador propôs para ele uma coisa que eu achava que era razoável, porque o modo como ele estava, ele não tinha... Ele podia ter até razão, porque uma coisa é você... Quer dizer, na nossa área, há uma distinção bem nítida entre você ter razão e ter possibilidade de ganhar. De ganhar, exato, é claro. Porque às vezes você tem razão, mas não tem a menor condição de fazer a prova. Claro. E nós estávamos diante de um caso como esse. Então eu achava que o acordo, embora não fosse uma coisa lá do outro mundo, para ele, reclamante, o empregador era bom porque ele ficava livre daquele assunto. Para ele era bom porque ele não ia ganhar nada. Eu não me lembro mais de detalhes. Mas ele estava muito nervoso. Eu não sei o nome dele, vou conhecer o Sr. João, não sei se... Pessoal, João, você não quer tomar um café comigo? Não, ele ficou tão surpreendido com a proposta que ele aceitou. Então a junta, como se fosse aqui, o café era de lado, que era um café também público, todo mundo ia lá tomava café, e a gente que pagava, porque o tribunal não pagava o café, tinha que levar o café para... O pessoal do gabinete fazia uma cotização e eu levava o café também sempre. Aí ele entrou, muito surpreendido, sentou comigo, tomou o café. Quando ele acalmou, porque a audiência ficou aguardando, esse demorou uns 5 minutos. Certo. Aí eu falei com ele que era vantagem aquele acordo para ele.
Ele falou, você não acha que é mandado? Eu acho, eu expliquei para ele. Por quê? Aí voltamos, sentou, ele fez uma... Era uma ação alternada? Não, Ele tinha advogado? não. Ele tinha advogado, não estava lá. Ah, tá. Uma coisa dessa. Eu estava sem advogado, mas não era terminado. Porque em Sim. Brasília, quem sabe era, porque aqui em Brasília não tem ação alternada há muito tempo. Aham. Mas eu não sei se esse fato... Naquela época, que eu estou já era contando assim. se foi antes ou depois, não me lembro. O certo é que no dia seguinte, a Norma que trabalhava comigo, Norma é uma pessoa que eu gosto muito também. Mas a Norma é muito esparramada. E lá era assim, tinha a sala da junta, a sala da audiência, aqui tem um café e tinha um banheirozinho pequeno, que era muito pequenininho. E ali que era a sala de visita, era daquele beco. Era a sala de visita. Entre o café e o banheiro? É. Uhum. Aí, quando eu cheguei, estava aquela confusão, que a Norma chegou antes de mim. Ninguém falou nada com ela. Na hora que ela abriu o banheiro, pulou uma galinha. Porque esse homem, coitado, ele ficou tão Que tomou um café comigo, com o senhor? que ficou na obrigação de me dar um presente. Então ele trouxe uma galinha e deixou a galinha lá pra... Não tinha onde pôr a galinha, porque ele estava vivo. Então foi aquele escândalo, que a Norma não é que ela seja... Mas não é muito, ela é muito extrovertida, eu ia falar que ela é escandalosa, ela vai brigar comigo, mas muito extrovertida, então foi aquele escândalo. Ou, um dia que eu estava na porta da junta, como eu estou aqui agora, de manga de camisa, que eu, numa situação bem brasileira, que é um país Bem como esse, tropical, realmente. Aí passou uma moça muito mal vestida, falou, o juiz está aí? Falei, o juiz sou eu. Falou, estou te perguntando se o juiz está aí. Eu falei, mas o juiz sou eu. Ela falou assim, vou perguntar, mas ele tá ou não tá? Aí passou um funcionário, falei, fala com ela quem é que é o juiz. Ela falou, é ele. Ela falou, então precisava falar com o senhor. Entrou, sentou, conversou e foi embora. De igual para igual. Ah, que ótimo, isso é muito bom. Bom, ministro, nós agora já vamos chegar à sua promoção como juiz togado do TRT da 10ª região e a sua atuação como vice-presidente do mesmo tribunal no período de 1994 a 96. Eu queria antes que o senhor falasse um pouquinho da sua vida, quer dizer, depois de algum tempo, depois da longínqua cidade de Pedro Leopoldo, quando o senhor foi professor de História e Filosofia da Educação, o senhor voltou, né, ao contato com os alunos como professor do curso de pós-graduação do Centro de Ensino Unificado de Brasília, como professor de processo do trabalho. Processo de técnica do trabalho? Processo do trabalho. O senhor ainda continua com essa outra atividade? Não, eu fiquei aqui em Brasília, eu dei aula há muito tempo, né? A minha vida em Pedro Leopoldo é extremamente apertada. Porque eu nunca tive, graças a Deus, tive uma advocacia muito boa, muito tranquila. Advogava para as grandes empresas de Pedro Leopoldo, a Companhia Industrial Brasil, que agora não existe mais, a Cauê, a Precon. Tinha uma advocacia muito estável, muito boa. Eu não ganhei mais dinheiro, porque eu já falei aqui, que eu não tenho muito pendor também para O seu lado financista não é tão aguçado assim? Aguçado ele é, mas eu tenho muita incompetência para transformar o desejo para sair da potência ao ato, eu não tenho nada tanta competência. Também nunca liguei muito para isso não. Bom, mas então quando eu estava morando no Pedro Leopoldo, eu dava aula no colégio de 7 às 11h30 da manhã. Ia em casa, almoçava e ia para o fórum. E aí ficava, ia à prefeitura, foi para a prefeitura, ia no lugar, eu voltava em casa às 6 horas. Por aí. Jantava, tomava banho, jantava e ia dar aula. E dava aula até 10h30, 11 horas. Então, quando os meninos eram pequenos, eu não convivi com eles, eu não parava em casa. Eu talvez, curiosamente, fui conviver mais com a minha família depois que eu parei de advogar. Até morando em Goiânia, morando em Brasília e em casa no fim de semana, a minha convivência era maior. Porque como advogado eu não tinha tempo. Era professor e advogado. Ficava fora de casa o dia inteiro. E o pessoal da roça, o pessoal do interior, da roça de Pedro Leopoldo, quando eu tinha muito tempo, costumava me procurar domingo. Por ser mais fácil conversar comigo. Eu estava exausto, mas era mais fácil. Então, essa convivência lá, como professor, foi muito grande, mas muito cansativa, como eu estou dizendo. Eu dava aula de manhã à noite, e sábado. Aí criamos a faculdade em Pedro Leopoldo, que foi um convênio com a Universidade Católica. Da qual eu era diretor. Então, quando eu parei de dar aula à noite, eu ia à faculdade à noite. E tinha aula sábado.
também. Então era tudo muito difícil. Mas eu gosto muito da aula. Então quando eu vim para Brasília, eu estava muito cansado de mexer com aula e tudo, então eu parei. E fiquei sem dar aula aqui um bom tempo. Um dia alguém me procurou, não me lembro mais quem, que eu não queria dar uma aula, não, tinha poucas aulas. Num curso de pós-graduação de Direito Constitucional, um módulo de Direito do Trabalho. Direito do Trabalho. Foi logo depois da Constituição. Volta de 88, 89, por aí. Então eu comecei, e eu gosto muito da aula, né? A aula é uma cachaça, você ganha pouco, mas gosta de dar aula. Aí dei aula lá mais algum tempo, mas é muito penoso pra gente dar aula na magistratura, aqui, muito penoso. Depois eu dei algumas aulas no curso objetivo, no curso preparatório para concurso para juiz. Eu sempre recusei a dar aula para cursinho, mas por volta de 91, mais ou menos, eu estava ganhando tão pouco que eu tinha um consórcio de um cadete lá em Sete Lagoas. E o dinheiro... E aquela inflação galopante, assim, de horas e de minutos, teve uma área que o nosso salário ficou congelado e as coisas subiram. Então, no mês de agosto, por aí, eu estava dando aula. Não estava dando aula. O dinheiro que eu recebia, o consórcio era 50% do meu salário. Aí o objetivo me convidou para dar aula no cursinho. E eu sempre achei que eu devia dar aula no cursinho. Eu não tenho muito jeito para dar aula no cursinho. Mas aceitei porque o objetivo para eu dar uma aula por semana, dar uma aula de manhã, uma aula à noite, mas uma vez por semana, um dia por semana, eu ganhava mais como juiz. Então, eu fui dar aula por necessidade financeira. E agora eu não estou ganhando muito, mas eu não estou precisando. Se precisava, ter que dar aula de novo. Porque nesse tipo de curso você ganha bem. Exato. Você não ganha bem dando aula em universidade, mas nesses cursinhos você dando bem. Mas eu gosto muito da aula. E hoje eu conheço essas aulas que eu dei, foram muito importantes na minha promoção para o TST. Ministro, eu queria que o senhor desse sua opinião pessoal. Inclusive eu já tive a oportunidade de ouvi-lo falar sobre isso. Eu achei assim, extremamente interessante a sua colocação, que seria, o senhor já participou da vida da magistratura em todas as instâncias, como advogado militante, como do outro lado, né, do outro lado da mesa, como advogado como juiz da primeira, segunda e terceira instâncias. Então eu gostaria que o senhor falasse da importância dessas instâncias dentro da Justiça do Trabalho e das suas dificuldades. Eu já formado em 60, quer dizer, eu estou mexendo, antes de 60 eu não fiz nada na área, eu trabalhava na Corregedoria de Justiça, mas na área mais administrativa, do Estado. Então, mas sem nenhuma atividade mais administrativa, não mexia nada. Então, mexo no Poder Judiciário desde 61. Então, algumas coisas. Tudo que eu vou falar, como todas as coisas humanas, não são absolutas, né? E não vale para todas as pessoas e todas as circunstâncias. Mas a primeira coisa, eu acho que não é absolutamente fundamental, mas é muito importante que o juiz tenha sido advogado. Se você me perguntar, mas ninguém pode ser bom juiz sem ter sido advogado? Não é verdade. Você vai poder me apontar em vários excelentes juízes que nunca advogaram. Pode. Mas não é o normal. O normal é que você tenha passado pela advocacia, tenha tido as dificuldades da advocacia, tenha um raciocínio diferente. Claro. Né? Quer dizer, eu com relação aos advogados, eu vivo muito bem, porque eu já fui advogado há 14 anos. Quer dizer, eu sei o que você chegar no lugar e a pessoa não quer te receber. E você tem que ficar lá fora. E eu, no meu caso, era mais grave. Embora eu tenha advogado com juízes muito bons, de quem eu não tenho nada a reclamar, e promotores também, mas eu tinha que muitas vezes engolir seco, porque se eu me desentender com ele, é um juiz só. Claro. Aí acabou a minha advocacia. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Eu tive muito bem com ele. Mas, de qualquer sorte, é difícil. Então, você, tendo sido advogado, você avalia o comportamento do advogado, muitas vezes. A pergunta que você acha que é impertinente, tudo, é porque ele não tem muita escolha. Estou falando dos bons advogados, não estou falando do picareta, do nada. Então, eu acho que essa experiência da advocacia é muito boa. Embora, vou repetir, é possível que você encontre um excelente juiz que não tenha sido advogado nunca. Bom,
Dentro da magistratura, eu que fui juiz, substituto, titular, fui do regional, vice-presidente do regional. Não fui o presidente porque eu vim para cá. Porque senão seria o presidente, porque aqui na 10ª região não há disputa. Então, certo, é consequência natural. Então eu seria naturalmente o presidente. Então, passando por todos esses graus e em cidades diferentes, né, porque eu também, embora não tenha sido substituto, eu já era titular aqui em Brasília, quando Corumbá, no Mato Grosso, estava sem juiz e pertencia lá aqui. Então a solução foi alguns titulares ir lá para julgar alguns projetos. E eu fiquei lá em Corumbá um período, que é uma experiência fantástica também. Você ficar num lugar como Corumbá, onde você, uma semana que eu fiquei, mas fazendo, lá tem pouco serviço, mas como estava sem juiz há muito tempo, eu fazia umas 15 audiências por dia, durante uma semana. Para mim acabou quase tudo, porque não tinha, por exemplo, isso aí era de ter todos os processos da junta. Então aquela experiência fantástica de você ouvir testemunhas e não entender o que elas falam. Dialeto? Não, as palavras são as mesmas, mas você percebe... A pronúncia? Não, a pronúncia você entende, as palavras você entende, mas as palavras têm uma carga cultural que você não entende. Então você percebe logo que o que elas estão falando não é aquilo que você está entendendo. Então a solução que eu tive em Corumbá foi o seguinte: terminava a audiência, ficava lá os dois advogados, os dois classistas e mais o diretor da secretaria, para nós conversarmos a respeito daquilo que eu ouvi, para eu dizer se aquilo que eu ouvi entendia, e nem sempre era. Olha só. Nem sempre era. Porque todos eles eram trabalhadores rurais do Pantanal do Mato Grosso, eram pantaneiros. Uma realidade absolutamente diferente daquelas que eu conhecia. Então, as palavras são exatamente as mesmas. Eu não sei repetir com você o que é, mas eu me lembro que eu falei, mas não pode ser isso que eu estou entendendo. Então também não criava embaraço, senão a audiência não acabou. No final do dia a gente apurava. Eu apurava o que eu tinha ouvido. Eu precisava de tradutor. Não o tradutor das palavras, o tradutor cultural. Eu acho o seguinte, passando por todos esses lados, na realidade, o juiz com mais poder é o juiz de primeiro grau. É ele que tem o poder. É ele que decide melhor muitas vezes. Uma coisa curiosa, depois que eu estou aqui no TST, que tem um ano e pouco, ainda lutando para me habituar a esse novo tipo de trabalho, eu nunca mexi com isso, nunca advoguei aqui. Você pega um processo e quase sempre a melhor posição é a da junta. Eu não vou dizer percentualmente, não sei dizer isso, mas muitas vezes quando você tem muitas dúvidas, você vai na junta e você tem a melhor posição. E é curioso isso falar uma coisa dessa, mas às vezes o mais cuidado. Porque o juiz da junta, ele uma junta movimentada, como aqui em Belo Horizonte, como em Brasília, como em Goiânia, sabe? Eu falo onde eu conheço, não estou falando de São Paulo, e deve ser pior. A junta, assim, é um misto de pronto-socorro e medicina legal. Exatamente. Na hora que está ruim é medicina legal, na hora que está bom é pronto-socorro. Então é preciso que o juiz tenha muito equilíbrio, tenha muita sensibilidade, tenha muito conhecimento. E, sobretudo, tem esse feeling de relações humanas, para ele perceber que ele está lidando com gente muito humilde, muito simples, quase sempre. E ter paciência para isso. E esse poder que ele tem de conduzir o processo, levar o processo para a direita, levar o processo para a esquerda. É aquilo que a gente estuda no processo, o processo deve procurar a verdade real, só vale para ele. Porque não vale para mim no TST. No TST, não posso falar um pouco no TST, falando da junta. Não vale para mim. Ele, na hora que ele leva o processo para casa, ele chega à conclusão que ele não pode dar sentença, porque está faltando uma peça, ele manda, ele reabre a instrução, ouve as partes novamente, coisa que no regional você já não pode fazer. E aqui muito menos. Mas à medida que você sobe na hierarquia judiciária, o seu poder, eu estou falando poder, é o poder de decidir. Exato. Não é o aparente poder. Tem poder de status. De status, de que o ministro ele tem mais poder do que o juiz substituto. Isso é só mesmo que as pessoas psicologicamente desreguladas, né? Achar que só porque tem um nome de ele é melhor do que os outros. Mas em termos de quem decide mesmo, quem conduz, ele é o juiz da junta. É ele que tem uma influência maior ou menor. Ele é o juiz, quer dizer, eu sempre, talvez por ter dado aula há muito tempo, eu sempre me considerei um pouco de pedagogo.
O que quer dizer a palavra sentença? Não é de sentimento, não é de sentir, é de sentir. Então, isso ele passa para é lá que as partes veem. Você vê o cheiro das partes, a cara das partes, das testemunhas. Eu, pela minha experiência de junta, eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro da sala de audiência por 2 meses e como datilógrafo de audiência. Então tinha aqueles depoimentos inteiramente contraditórios, o testemunha do reclamante jurava de pé junto que era de uma forma, as testemunhas do reclamado juravam de pé junto que era da forma mais contrária, quer dizer, completamente diferente. Aí eu cheguei perto do juiz e falei assim, mas como é que o senhor sabe quem é que está falando a verdade? Porque são 2 depoimentos contraditórios. Aí ele falou assim, pela prática, pelo semblante, talvez por um trejeito, pelo rubor das faces e pela condução das coisas e pela lógica que as coisas acontecem, você sabe, na hora que você for dar a sentença, você consegue avaliar esse lado. Realmente essa relação é muito importante. Muito importante. A gente erra também, né? Quer dizer, isso tem, como todas as coisas, tem o verso e o reverso, né? Tem o outro lado, a outra face da moeda. Que às vezes a pessoa te causa uma certa antipatia. Isso é incontrolável. Quando é consciente, você ainda conduz, mas quando às vezes é inconsciente. Você não tem controle sobre o inconsciente. Então isso é bom. E do outro lado tem esse. Daí o juiz deve ser uma pessoa muito equilibrada, para ele se policiar contra essas coisas humanas, de você. Empatia. De você. Isso é uma coisa complicada realmente. Mas a junta tem, eu acho, na junta você tem esse poder enorme. Hoje, por acaso, eu estava mexendo lá em casa de manhã e estava no TRT, em sentenças, umas passas que eu sou muito desorganizado, né? Então ficam umas coisas aqui, eu tô lá, então agora eu estava lá, me mandaram lá para casa ontem. E eu abri uma pasta e estava lendo um discurso que eu fiz quando o Fernando Damasceno, quando o doutor Limão tomou posse, o Damasceno, o vice-presidente, e eu fiz um discurso de saudação. Então eu estava relendo hoje um discurso feito alguns anos atrás, aqui no TRT. Onde eu estava dizendo o seguinte, que os números são outros, eu não sei de qual, mas de 1000 processos que entram na junta, só uns 100, 150 chegam no tribunal. Ou seja, praticamente 85% dos processos acabam na junta. Ou seja, é para a junta que os tribunais, que a justiça deve se voltar. Porque é lá que as coisas são feitas. E se todo processo que passasse da junta subisse para os tribunais, a loucura era maior, porque já é. E curiosamente, não é, eu não estou falando para todos os lugares, Brasília mesmo não é assim, Belo Horizonte eu não sei, porque eu estou muito afastado de Belo Horizonte, não era, pode ser que já seja. Mas aqui em Brasília, a primeira instância é muito bem tratada. Não sei se eu posso dizer isso de Belo Horizonte hoje. Mas aqui é muito bem tratada, estão bem instalados, os juízes são muito bem aceitos, tem muita influência no tribunal, o relacionamento é muito bom aqui na primeira instância. Mas na primeira instância você deve voltar os recursos, porque é lá. É verdade que, não sei se por alguma deformação cultural, a nossa estrutura é mais ou menos assim. O juiz titular acha que o substituto não tem jeito. O juiz do tribunal acha que a primeira instância não tem solução. Aqui no TST eu falo que atrapalha são os regionais. E certamente o Supremo vai ter que mudar a justiça. Então isso é uma coisa, você já escutou isso muitas vezes, talvez não com essa ordem, já escutou isso muitas vezes. E a primeira instância que é mais importante, porque é lá que as coisas acontecem. O que sobra o TST? O TST está com, entre os processos que estão aqui e os que estão na Procuradoria chegando aqui, são mais ou menos 100 mil, 110 mil. É um número louco. Mas é muito pouco relativamente a 1 milhão e tanto de ações que está no Brasil. É muito pouco. Então é para lá que tinha que ter. As atenções voltadas. O que dá atenção ao juiz de primeiro grau? É respeitá-lo, não achar que ele é pior do que eu que estou aqui no TST. É dar a ele boas condições de trabalho.
essa reciclagem natural, porque o juiz é uma figura diferente, né? A gente acostuma decidir, e a gente, quanto mais a gente progride na hierarquia, a gente acha que a gente não só foi promovido, como o saber também foi. Às vezes não é. Humildade intelectual não é muito da nossa paróquia. Então, dar ao juiz uma certa insegurança cultural que leva ele a reciclar-se de vez em quando. Ter dúvidas. É muito perigoso o juiz que não tem dúvidas. Deve ter segurança para decidir. Mas intelectualmente ele tem que estar vendo que o mundo. Ele não pode colocar o mundo da cabeça dele. O mundo é maior que ele. Ministro, o senhor falou desse acúmulo, né, de 100 mil processos que estão chegando no TST. Então parece que foi determinado um mutirão para que esses processos fossem, que o seu julgamento fosse acelerado. Por que esse acúmulo de processos nessa instância? Tem alguma forma de minorar ou de estancar esse acúmulo de processos que chegam no TST? Tem que achar. Uma proposta de reforma, ou não sei. Tem que achar uma solução. A solução que até então tinha sido encontrada é que ela não funciona. Qual que era a solução? Aumentar o número de juntas, aumentar o número de tribunais, dentro dos tribunais aumentar o número de turmas. Viu-se que isso não resolve. Não resolve. Quer dizer, Pedro Leopoldo, quando eu era advogado lá, e mesmo depois, quando eu namorei em Pedro Leopoldo, até 79, não tinha ação trabalhista, uma outra. Pouquíssimas. Criaram a junta de Pedro Leopoldo. Não estou dizendo que a junta foi a causa disso, não. A junta ali pega Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Vespasiano. Na verdade, Lagoa Santa e Vespasiano, nessa época não tinha nada. Hoje é um parque industrial maior que de Pedro Leopoldo. Mas Pedro Leopoldo é uma junta de 2 mil processos por ano. Por aí. Em torno disso. O que é considerado uma junta grande. E não tinha nada depois. Anápolis, que eu acabei de falar aqui agora. Anápolis, por essa época. Eu trabalhava 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. E a junta está absolutamente em dia. Acho que 500 processos por ano, 600 processos por ano. Agora, lá acho que tem 5 juntas. Veja que agora. Mas por quê? Bom, eu não sei. Nós estamos fazendo conjecturas. Talvez essa criação de juntas estimule. Há um negócio chamado demanda reprimida. Os seus direitos são atacados e você não vai procurar o direito, é tão complicado. É tão difícil. E a ajuda talvez até estimule essa demanda reprimida. Talvez o Código do Consumidor agora está. Os PROCONs, por exemplo, né, tem ocupado um espaço grande aí que você vai, como consumidor, você sofria e não podia fazer nada, você tem que ver e ajuda quem sabe ter sido feito. Bom, aumentar o número não tem resolvido nada. Há soluções, por exemplo, aquela solução lá de Minas Gerais, lá de patrocínio, estão criando lá, a junta foi transformada num fator de estímulo à negociação coletiva, que cria comissão, por exemplo, não sei exatamente como é que funciona, mas eu ouvi o Antônio Alves falando aqui em Brasília a respeito de patrocínio, que vai em outro lugar. Há tentativas de fazer, uma vez até o ministro Luiz Vasconcelos tentou fazer pelo TST, mas não saiu, fazer uma lei que diga que você, para uma indústria acima de X empregados, uma indústria acima de 400 empregados, uma empresa acima de 400 empregados, por exemplo, ele não pode reclamar na justiça antes de esgotar a via interna. Você criaria uma via administrativa paritária, sem ganhar nada. O empregado lá e o empregador lá, 1 hora por dia o empregado para resolver. Não sei. Outra solução seria você inibir os recursos. Há um negócio odioso, você inibir o recurso elevando a alçada. Então as causas pequenas morrem pela junta, ou então aumentar o depósito. Então, aumentou o depósito, mas qual é que é a grande clientela do TST? Quem são os grandes pessoas? Você pega essa quantidade de processos no meu gabinete aqui, que está no TST. Quais são as pessoas? São 2 pessoas principalmente. São os poderes públicos. Estou chamando de poder público, Banco do Brasil, e os bancos. Banco Real,
Bradesco, porque para eles, para os O bancos, negócio é reposição não representa nada. e tem um departamento jurídico, hoje o grande problema que no processo civil se discute muito, e nós temos discutido um pouco, é o autor eventual, é o reclamante eventual. Quer dizer, você tem quantas ações de justiça? Não tem nenhuma. Eventualmente pode entrar com um. Mas quando você entrar, vamos pegando um banco X, na hora que você entrar com a ação contra ele tem 1 milhão de ações. Você é mais uma, mas para você é tudo para você. Então, outra coisa seria simplificar os procedimentos para que. Eu estava falando aqui, Corumbá, acabei voltando a falar em Corumbá. Eu falei com você que a gente acabava as audiências, eu tinha que conversar com o pessoal do lugar para dizer para mim o que eles falaram. Aí tem recurso para o regional, que era em Brasília, e eventualmente o recurso do TST. Como é que a justiça foi lugar? Foi lá. Porque se eu que estava lá já tinha dificuldade de saber, quanto mais eu que estou aqui. Então, não sei, agora são tantas, e nesse final de milênio, né? Onde tudo está sendo questionado, o Estado deve continuar, não deve continuar intervindo. Então, a discussão passou a ser filosófica, ideológica, e as discussões filosóficas, ideológicas e tudo, às vezes tira o pé do chão. A gente organiza soluções mais simples. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu era vice-presidente do TRT aqui da terceira região. Na verdade, da 10ª região. Tá vendo? Eu era vice-presidente aqui da 10ª região, e o vice-presidente aqui, acho que Belo Horizonte também, é o que instrui os dissídios coletivos. Então, nós fizemos aqui em Brasília, eu fiz aqui em Brasília, uma coisa diferente. Trago, não estou dizendo que Belo Horizonte deve fazer a mesma coisa, porque aqui era muito menor. Claro. Então, não estou isso na receita, tá? Uma pequena experiência. Então, entrou o dissídio coletivo, por exemplo, dos gráficos, de fato verídico, dos gráficos. Então, o Pedro, que era o diretor lá, falou: Pedro, você liga para o sindicato dos gráficos, eles aceitam conversar comigo aqui sem audiência. E se eles concordarem, você liga para os empregadores, ou o contrário. Todas as vezes eles aceitaram. Todas as vezes foram recebidos como eu estou aqui assim, de manga de camisa, eles viram também à vontade, e nós não fazemos audiência. E tudo era resolvido. Praticamente, qual foi o índice de acordo? Praticamente 100%. Porque eu tinha tempo. Porque como vice-presidente do tribunal, não recebia processo, a não ser os do pleno, aqui no nosso pleno, aqui, né? Que é pouca coisa. Ação rescisória e mandato de segurança é pouca coisa. Nas turmas eu não ia. Então eles marcam, porque o jornalista, eu gosto de falar do jornalista, porque ele é uma categoria mais qualificada. Qualificado fala intelectualmente, mais exigente. Os jornalistas, nós fizemos aqui uma reunião aqui, eu convidei para dar esse ponto. Aí sentamos, nós estamos sentados aqui e começamos a conversa. Começamos 4 meses. 4 meses. Não todo dia, evidentemente. Claro. 4 meses. Vamos supor, começou em janeiro, no fim de abril, chegamos a um acordo. Mas assim, eu não marcava a data da volta, eles marcavam. Eu só ficava policiando para eles não deixarem de marcar, senão... E 4 meses fizemos um acordo. Demora. Agora, uma coisa absolutamente informal. Isso que eu estava fazendo ali informalmente não seria possível fazer fora do Poder Judiciário. Eu às vezes fico na dúvida se pode. Quer dizer, poder legalmente, eu sei que pode. Porque no fundo, por mais liberal que eu parecesse, por mais à vontade que eles se sentissem perto de mim, eu era autoridade. E eu acho que a nossa cultura é muito de carinho. Eu não sei se eu não fosse a autoridade ali, se eu teria conseguido ver um sucesso. E quando você fala assim, mas o Estado então deve sair um pouco, eu não sei se deve. Se nossa filosofia é a seguinte: alguém tem que decidir por você, alguém tem que falar, alguém tem que bater o martelo. E esse alguém deve ter alguma autoridade. Eu que nasci no interior, antigamente era um padre. A Igreja Católica era muito forte, porque foi o padre falou, acabou. Andava mais que o prefeito. Agora o padre já não está mandando mais nada. Antigamente você podia apelar para o bispo também já não tem tanta influência. Então o Estado tem que permanecer ainda um pouco. Eu não sei se essa experiência de... Mas então, por que você fez aqui no TRT? Não pode fazer? Mas eu era o vice-presidente do TRT. O pessoal tomava café, ia embora. Né? Mas atrás de mim eu podia assinar, eu podia bater o carimbo. E conseguimos uma coisa aqui que eu acho que é inédita. Uma conversa como essa, uma greve de vigilantes. O Chico Vigilante, que é deputado federal,
lá presente. Liderando. Então ele é testemunha. E eu fiz uma proposta que eles suspendessem a greve por 5 dias, 3 dias, para a gente continuar negociando, porque fica difícil nós negociarmos aqui e a pressão que as empresas estavam sofrendo lá. Aí eu chamei o Chico Vigilante e falei com ele, que ele achou que é razoável. Então conversou lá com o pessoal lá e os empregadores também combinaram. Não era uma quinta-feira, então vou suspender a greve até terça. Se terça-feira não tiver acordo nenhum, recomeça a greve e vão julgar o dissídio. Esse foi o único dissídio que eu julguei. Todo, porque o Major fez acordo em tudo. Mas esse não foi o dissídio. Então combinou-se, vamos suspender a greve. Aí eu falei, vamos fazer ata. A ata eu não faço. Ou nós combinamos e a palavra vale, ou então a gente vai fazer ata. Quer dizer, ninguém vai cumprir o acordo que assinou a ata. Então está sempre fazendo esse exercício aqui da boa-fé. Não há negociação sem boa-fé. Então houve uma certa reserva, então pode continuar a greve, porque se for fazer ata eu não faço. Então combinou, suspendeu a greve sem ata. E ficou suspensa. Até na terça-feira. Não houve acordo, foi recomeçar a greve. Agora, eu era confiável ao lado deles, mas era uma autoridade. Vamos supor que tem uma greve e eu vá lá como cidadão comum. Vou com o delegado. Eu não me aceito. É o papel que o delegado de trabalho fez, que meu sogro fez lá, vocês já conversaram com ele muitas vezes. Ou, lá em Pedro Leopoldo, conforme a época, o juiz de paz, que já não tem mais. Sim, é porque no caso o senhor está investido num cargo público, o senhor dá às pessoas, aos dirigentes, aquela segurança de que o senhor está falando em nome de um poder que o senhor representa. Se for como um cidadão comum, então, qual a garantia? Então, voltando lá atrás, você perguntou o que poderia ser feito. Eu acho que simplificar os procedimentos, transformar o juiz como uma pessoa normal, igual a todo mundo, que não é melhor que todo mundo. O juiz tem mais obrigações e não mais direitos. Mas no fundo, preservar a figura do juiz como investido da autoridade pública e poder dar a última palavra. Agora, o juiz encastelado, eu acho que piora. Porque aí ele não é esse fator de influência social que ele deve ter. E isso tudo é muito confuso. Tudo atualmente está muito confuso. Eu não sei como é que responde isso. Ministro, eu gostaria que o senhor, encerrando a nossa conversa, o senhor tem muitos processos ainda para despachar. Pode mostrar. Exato. Eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena consideração sobre essa proposta do Tribunal da Terceira Região, né, para buscar e preservar essa memória. O senhor como professor de História. Eu acho absolutamente importante. Acho que é um desafio. É um desafio você preservar a memória, preservar a história, porque não sei por que deformação cultural, a gente sempre achou que história é uma coisa de decorar. Uma série. O que é história? A história é uma série de datas e de nomes. A deformação da historiografia oficial brasileira, que é um negócio de euforia, de ufanismo cívico e mais uma série. Não é. A gente tem que ter memória. A gente você viaja, você sai do Brasil, você vê como é que as pequenas coisas, ou então você não precisa sair do Brasil, você desce no sul do Brasil, onde a colonização é mais recente e vem de não estou dizendo que é um pouco melhor que o povo europeu, não é melhor que nós. Em termos de melhor, nós somos melhores que eles. Eu estou falando em termos de memória histórica, de cultura, de preservação. Você vai no sul do Brasil, é capaz de na Hungria, na Polônia, não ter tanta coisa preservada na Polônia como você encontra no sul do Brasil. Por quê? Porque você precisa das raízes. E quando você sai de perto, você vê. Quando a árvore nasce lá em cima, nós somos aquela região lá de muita pedreira, né? Quando a árvore nasce lá em cima, o que a raiz faz? Ela vem cá embaixo. Ela vem por onde ela pode buscar. Tá? E é essa memória que te dá orgulho de integrar uma instituição ou não. Né? É que você tem essa perspectiva de mudança. Porque, curiosamente, é a história que transmite o passado, que te dá a perspectiva de mudança. Porque senão você não consegue. Eu estava dizendo outro dia, o tribunal daqui da 10ª região iniciou há uns 20 dias atrás, não sei se eu comentei com vocês,
um curso na Fundação Getúlio Vargas, acho que é o segundo curso da Fundação Getúlio Vargas, para formar pessoal de tribunal especializado em área administrativa. Então, a Fundação Getúlio Vargas está tendo um curso aqui para o STJ e para o Tribunal Federal dessa região, formando um grupo de pessoas especializadas em direito administrativo, na área administrativa. Quer dizer, seria um gerenciamento praticamente privado, né? Ideias de um gerenciamento que se faz na iniciativa privada para poder aplicar dentro Isso, do poder. e com aquelas peculiaridades do serviço público, licitação, pessoal, administração de pessoal, essas coisas. Mas toda a legislação do serviço público. E não a área privada entraria só com um espírito mais... Claro, mais as técnicas, com a visão, né? Então eu estava dizendo o seguinte, para nós temos duas instituições extremamente conservadoras. É a escola, que quer preservar e transmitir o passado, a escola que quer transmitir o passado, e a justiça que preserva a ordem presente. Mas ambas, e aí você corre aquele risco que nós corremos na justiça como na escola, de entre conservar na memória e ficar conservador. Não é a mesma coisa. Você pode ser muito moderno, conservando as coisas. E pode ser muito antigo, né, com aparência de moderno. Como dizia lá o nosso conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, já que ficou chato ser moderno, serei eterno. Um famoso verso do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu acho isso importante e, infelizmente, nós não temos evolução. Eu estava dizendo aqui hoje, o Miguel Settembrino, que estava aqui quando vocês estiveram aqui, tinha duas pessoas aqui, estava dizendo o seguinte: eu estava dando aula há pouco tempo aqui no curso aqui da pessoal dos juízes, aqui, não para juízes, eles fizeram um curso aí, eu fui lá dar aula, estava dizendo o seguinte: lá, todas as pessoas que estavam lá eram advogados, todos. E eu tenho feito esse teste, infelizmente, com o mesmo resultado. Pronto, eu duvido que aqui nessa sala, onde tem 30, 40 pessoas formadas em direito, alguns advogados, que sabem, que se lembram, que há pouco tempo no Brasil o habeas corpus foi suspenso. Um preso por motivo político não podia entrar com o habeas corpus, a justiça não podia entrar com o habeas corpus. E pouca gente sabe. Pouca gente sabe. A mesma coisa é impossível de acontecer na Inglaterra. Porque o Instituto do Habeas Corpus na Inglaterra começou a ser construído em 1915. E vai sendo construído e renovado. Está na alma do povo. Quer dizer, você respira cidadania, você respira cidadania. Cidadania, ele tem que falar muito para entrar. Não é um nome, não é uma placa, não é um movimento. É um ar que você respira. E nem uma palavra de momento. E nem uma palavra de momento. Que permite lá uma coisa inglesa, que até é emocionante falar da coisa inglesa, que eu não sei mais quem é que falou, já li isso em algum lugar. O sujeito falava assim, em inglês paupérrimo, que dizia o seguinte, que reflete bem o temperamento de uma determinada cultura, que eu não quero transplantar para cá. Você pode importar roupa, perfume, mas cultura você não importa. Claro. Então o inglês dizia o seguinte: a minha casa, estava dizendo para você ter vindo aqui, a minha casa é paupérrimo, uma tapera. Na minha casa entra tudo quanto é minha vontade. Entra a chuva, o vento, o frio, o calor, entra tudo. Mas o rei só se eu deixar. Então, nós temos que criar isso, e isso depende da memória. Você não tem memória, você não sabe o que aconteceu. Tem gente que fala que tem saudade do regime militar. Que eu tô. Mas tem? Tem, eu tenho escutado isso E também. tem crescido como uma coisa que aconteceu recentemente. Eu era professor de História em Pedro Leopoldo, infelizmente, apesar de professor de História, a minha noção de arquivo e de preservação do meu é tragédia grega. Eu recebi uma carta que em 1963, 64, saiu um livro chamado A História Nova do Brasil. Sim, mas na versão da militar. Não, foi antes do regime militar. Foi antes. A História Nova do Brasil. Eu sei que houve uma alteração da história do Brasil na época do regime. Não, mas foi antes, a História Nova. E a História Nova do Brasil procurava recontar a história do Brasil. Quebrar aquela estrutura que até então regia da historiografia oficial. Né? Discutir a questão da abertura dos portos às nações amigas, quem é que eram as nações amigas. Discutir o sentimento inglês, de humanismo inglês, que quis acabar a escravidão no Brasil, se foi mesmo resultado, né,
Até que ponto a Inglaterra interferiu na Guerra do Paraguai? Se a Guerra do Paraguai foi uma guerra brasileira ou uma guerra inglesa? Colocando temas que até então não se discutiam. E o Ministério da Educação editou o livro e distribuiu para o professor de História. Aí vem a Revolução de 64. E eu recebi, eu era professor nomeado no Colégio Estadual de Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, né? E recebi uma carta do interventor do Ministério da Educação para eu devolver os livros que eu tinha recebido. Eu tinha os livros, mas que eu tinha comprado. Então eu respondi para ele, como um bom simpatizante dos jesuítas, com restrição mental, que eu não podia devolver o livro porque eu não tinha recebido. Realmente não podia, né? Porque eu podia ter lá, e se por acaso ele encontrasse os registros lá, remessa, ele teve que entrar em contato comigo, porque eu não tinha recebido nada. Mas eu tinha os livros. Mas depois a empresa falou que a fita foi muito confusa, começaram a prender todo mundo teve que esconder tudo que tinha. E eu não achei mais isso mesmo, porque a coisa que eu tinha. Mas eu não cheguei a ser preso. Prenderam muita gente em cada um. Mas eu não cheguei a ser preso. Prenderam por nada que não tinha. E voltando à memória. Essas coisas nós não temos memória. Então acho que qualquer iniciativa para preservar a memória é muito mais importante do que aparentemente pode parecer a gente ser. Não estou querendo encher a bola de ninguém que está aqui comigo, mas é exatamente o que eu penso. Ministro, nós agradecemos muito a sua participação, desses minutos que o senhor despendeu dos seus afazeres, nos recebendo e conversando tão gentilmente, de uma forma tão carinhosa e, por que não, nos ensinando, né, passando um pouco da sua experiência para nós. Eu tenho certeza que essa experiência também vai ser estendida para outras pessoas que vão ter acesso a esse acervo que está se propondo formar, não só os juristas, os advogados, os estudantes de direito, mas qualquer pessoa da sociedade que tenha vontade e curiosidade em conhecer a história da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado.